Olá, povo de Deus. Eita, a voz pegou aqui, viu? Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Mais um dia aqui na presença do Senhor. Gravar um vídeo, né? Contar meus testemunhos, né? As coisas que acontecem comigo. E o que Deus... o que Deus faz, o que Deus... através da Bíblia, através da palavra dele, como ele me acalma, né? Recentemente, gente, há um tempinho aí atrás, eu coloquei na cabeça que eu ia morrer, que eu ia ficar doente, que eu ia morrer, e eu cheguei a colocar isso verbalmente, né, para eu dizer a alguém que eu tava com medo de morrer, que eu tava achando que eu ia morrer. Então, o inimigo, ele escuta e ele é astuto, e ele usa tudo que a gente fala contra nós, né? Por isso que muitas vezes a gente, quando tem um pensamento, a gente não deve colocar ele, nem sempre deve verbalizar, porque o inimigo, ele pode usar, né? Ele é astuto, ele pode usar aquilo contra você. Então, assim, eu não sei se o inimigo estava soprando isso no meu ouvido, sabe? Porque isso não é de Deus. Deus não é assim, gente. Deus tem uma parte da Bíblia que ele diz: eu não lhe dei espírito de medo, né? Eu não lhe dei espírito de covardia. Então a gente não é para estar com medo, viver com medo, amedrontado, com síndrome de pânico, achando que vai morrer. Quando a gente entrega nossa vida, nossos caminhos, nossa sorte a Deus, tudo a Deus, a gente tem que confiar, né? Confiar. E isso era coisa do inimigo. Meu filho chegou a acordar cedo, assim, ele dorme no mesmo quarto que eu e ele acordou querendo chorar, assim, muito sensível, muito triste, como se tivesse acontecido alguma coisa muito ruim, e eu perguntando, eu acordei assustada com ele, assim, eu perguntando o que foi que tinha acontecido, se ele disse que tinha tido um sonho ruim comigo. Aí eu perguntei: o que? Tu sonhou o quê? Tipo, o quê? Tu sonhou que eu morria? E eles: foi. Então, assim, o inimigo já quer implantar isso na sua mente. Por quê? Você juntando as coisas. Ai, meu filho, se você for neurótico e não conhecer a palavra e não tá lembrando do que Deus te diz na palavra, o inimigo faz justamente isso. Ele usou meu filho, ele usou todas as circunstâncias para implantar isso na minha cabeça. E depois eu me toquei, eu disse: isso não é de Deus. Eu fiz uma oração e eu entreguei minha vida, isso não é de Deus. Deus não quer viver te amedrontando, botando coisa na tua cabeça. Esse não é o nosso Pai. Deus é bom, lembra que diz na Bíblia: Deus é bom. E ele não ia ficar mandando esses recados, não, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele não vai ficar mandando esses recados, não. Se Deus quer levar alguém, levar a vida de alguém, ele não vai ficar fazendo isso, botando um sonho, botando teu filho para te alertar, porque não faz sentido. Isso não é o caráter do Senhor, isso não é o caráter dele. Então, gente, eu fiquei assim, por um dia eu fiquei assustada. Depois que eu orei, que eu disse: Senhor, eu tô passando por isso e me ajuda, porque tá difícil. Então eu senti a mão dele me ajudar, eu senti ele me ajudar, porque agora eu não tenho mais essa preocupação. Minha vida é de Deus. Então, se um dia eu for morrer, eu morro, tá? Não tenho o que fazer. Então eu não tenho que estar preocupada com o futuro, com isso no futuro. Então eu não tenho que me preocupar hoje. Então você, se por acaso você hoje está com qualquer coisa que seja, com essa medo de morrer, ou até você tá passando por um diagnóstico e fica botando na sua cabeça que você vai morrer, não pensa isso. O cérebro, gente, ele é muito assim, se você começa a pensar que você vai viver, que Deus vai te dar uma segunda chance, que o amor dele vai te alcançar e que ele vai te dar uma segunda chance. Comece a lembrar o que ele já fez por você. Comece a profetizar: eu vencerei essa batalha. Eu não vou morrer enquanto a promessa do Senhor não se cumprir na minha vida. Eu não vou morrer. Então, se você estiver hospitalizado ou estiver com medo, estiver com uma doença que para os médicos
às vezes eles dizem que não tem cura, mas olha, a fé move montanhas. Jesus curou cegos, leprosos, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, se hoje você tiver com qualquer problema e achar que vai morrer, começa a falar com Deus, começa a profetizar sobre a tua vida, começa a declarar: eu não quero essa doença, eu não aceito, porque meu pai, ele é o dono da saúde, ele é o dono de tudo, ele vai me restaurar a minha saúde, meu pai me ama, eu sou filha do Deus vivo, ele vai restituir minha saúde. Então começa a declarar isso, não aceita. Bota na tua cabeça, pede a ele, confia, vai, você não tem nada a perder, você comece a botar na sua cabeça que você vai viver. Ah, tudo bem, se morrer, pronto, se morrer a gente aceita que vai morrer, mas não aceita esse indicar, eu vou morrer, não se entrega, sabe? A guerra é grande, às vezes você tem que batalhar pela sua vida, em todos os sentidos, em batalhar nas batalhas espirituais e, às vezes, você tem que batalhar com Deus ali à frente, sabendo que não é você, que você não pode nada, que você é pó, né? A gente é pó, mas o nosso Deus, ele é tudo, ele é o Todo-Poderoso. Então, assim, não entregue. Eu vou lutar pela minha vida. Muitas vezes, às vezes, pessoas lutam, mas lutam de forma meio que errada, que não botam Deus em primeiro lugar. Bota vários outros deuses, outros, perdão aqui, sem julgamento, mas não julgando as pessoas, mas o ato em si, botam orixás, botam não sei o que, e esquece do Deus vivo, de Jesus, de Deus, que é o nosso Deus. Então não tem que botar ninguém à frente, ele é o general, ele quem vai à frente. Se você estiver doente, não vai se apegar com tudo, não. Se apega com o único que pode salvar a tua vida. Se apega com Deus vivo, com Deus verdadeiro. Se apega com aquele que morreu na cruz. O maior amor que ele pôde demonstrar, morrer por nós, gente. Sentir toda aquela dor sem merecer. Por mim e por você. Então, assim, é com ele. Ninguém se entregou numa cruz por nós. Foi Jesus, tá? Foi Deus que deu o filho dele para se entregar por nós. Então é ele, pede a ele, se apega com ele, não bota em outras pessoas, outras entidades, outras divindades. Deus e Jesus é ele, sabe? Então a minha palavra para hoje é essa.